107. Glória a Deus. Uma boa parte dos jovens estão na sede. Está tendo um trabalho lá, né, pastor? IBJ? Está tendo escola bíblica de jovens e uma boa parte deles estão lá. E por isso, a ausência deles, porque estão participando desta escola lá. Firmes nas promessas. (107) Vamos cantar com bastante alegria, com bastante ânimo, que é para o Senhor Jesus. Eu costumo me lembrar que eu não sou de acompanhar, também não torço, não tenho nada contra, mas não torço para time nenhum, mas quando eu vejo um estádio lotado, e aqueles jogadores jogando e a sua torcida aplaudindo, gritando, né, com todo fervor. E por que nós não adorar o Senhor com todo fervor, com toda alegria, com todo prazer? Porque Ele tem nos dado vida, Ele tem nos dado tudo aquilo que nós precisamos. Por isso vamos cantar bem alegre para o Senhor Jesus. Firme nas promessas do meu Salvador, cantarei louvores ao meu Criador. Fico na dispensação do seu amor, firme nas promessas de Jesus. Firme, firme, firme nas promessas de Jesus, ó Cristo. Firme, firme, sim, firme nas promessas de Jesus. Firme nas promessas, hei de não falhar. Quando as tempestades vêm me assolar, pelo verbo vivo hei de batalhar. Firme nas promessas de Jesus. Firme, firme, firme nas promessas de Jesus, ó Cristo. Firme, firme, sim, firme nas promessas de Jesus. Firme nas promessas sempre vejo assim, purificação no sangue para mim. Plena liberdade em Jesus sem fim. Firme nas promessas de Jesus. Firme, firme, firme nas promessas de Jesus, ó Cristo. Firme, firme, sim, firme nas promessas de Jesus. Firme nas promessas do Senhor Jesus, em amor ligado com a sua cruz. Cada dia mais alegro-me na luz, firme nas promessas de Jesus. Firme, firme, firme nas promessas de Jesus, ó Cristo. Firme, firme, sim, firme nas promessas de Jesus. Aleluia, louvado seja Deus. Logo após mais um louvor, queria convidar aqui o nosso irmão Luiz Cláudio para estar trazendo uma leitura da palavra do Senhor. Vamos cantar.
Deixa eu ver aqui. Cento e 93. Vamos louvar o hino 193. A alma batida. Se tu, minha alma, a Deus suplicas e não recebes, confiando fica em suas promessas, que são muito ricas e infalíveis para te valer. Porque te abates, ó minha alma, e te comoves, perdendo a calma. Não tenhas medo, em Deus espera, porque bem cedo Jesus virá. Ele intercede por ti, minha alma, espera nele com fé e calma. Jesus de todos teus males salva e te abençoa dos altos céus. Porque te abates, ó minha alma, e te comoves, perdendo a calma. Não tenhas medo, em Deus espera, porque bem cedo Jesus virá. Terás em breve as dores findas no dia alegre da sua vinda. Se Cristo tarda, espera ainda mais um pouquinho e o verás. Porque te abates, ó minha alma, e te comoves, perdendo a calma. Não tenhas medo, em Deus espera, porque bem cedo Jesus virá. Oh, glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Oh, maravilha, vamos ficar firmes, esperando até que o dia do Senhor venha buscar a tua igreja. Glória a Deus, aleluia. Vamos ler o livro de Salmo, capítulo 8. Glória a Deus. Ele sabe todas as coisas. Aleluia. Salmo 8, pela glória dele. Ó Senhor, Senhor nosso, quão admirável é o teu nome em toda a terra, pois puseste a tua glória sobre os céus. Da boca das crianças e dos que mamam, tu suscitaste força, por causa dos teus adversários, para fazer escalar o inimigo e vingativo.
Quando vejo os teus céus, obra dos teus dedos, a lua e as estrelas que preparaste, que é o homem mortal para que te lembres dele, e o filho do homem para que visites. Contudo, pouco menor o fizeste do que os anjos, e de glória e de honra o coroaste. Fazes com que ele tenha domínio sobre as obras das tuas mãos. Tu puseste debaixo de teus pés todas as ovelhas e bois, assim como os animais do campo, as aves dos céus e os peixes do mar, e tudo o que passa pelas veredas dos teus mares. Ó Senhor, Senhor nosso, como é admirável o teu nome sobre toda a terra. Aleluia. Palavra maravilhosa de Deus. Aleluia. Deus Pai, Deus poderoso, toda honra e toda glória, Senhor, a Ti será dada. Nós não merecemos, Senhor, mas Tu és o Senhor das nossas vidas. O Senhor tem nos dado livramento de dia e de noite. Senhor, honra os seus servos, ó Pai. Pai, nós estamos, Senhor, à disposição de Ti, Pai, para cooperarmos na Tua obra. Faça com que, Senhor, nós tenhamos mais ânimo, Pai, para lutar pela Sua batalha. Senhor Deus, Pai misericordioso, abençoe, Senhor, a cada servo seu, Senhor. Em nome de Jesus Cristo nós clamamos, ó Pai. Visita, Senhor, leitos de hospitais, visita os enfermos. Senhor, coloca a mão sobre os drogados, os viciados, Senhor, os desviados, ó Pai. Ó Senhor, traga-os de volta, porque aqui é a sua casa, Senhor. Pai, abençoas todos, Senhor, em nome de Jesus Cristo, Pai. Amém, amém. Glória a Deus. Vamos continuar orando para que Deus faça uma grande obra na vida das pessoas, né, irmãos? Louvado seja Deus. Quero deixar uma oportunidade aqui para o nosso irmão Cresce também, trazer uma saudação para a igreja. Louvado seja Deus. Glória a Deus. E assim nós vamos adorando e bendizendo o nome do Senhor Jesus nesta noite. Que tudo aqui seja para a honra e a glória do nosso Deus. Aleluia. Meus irmãos, eu vos saúdo com a paz do Senhor. Quero ler um texto da Bíblia juntamente com os irmãos. Ezequiel 36, versículo 24 a seguir. Livro de Ezequiel, capítulo 36, versículo 24. Tomar-vos-ei de entre as nações, e vos congregarei de todos os países, e vos trarei para a vossa terra. Então aspergirei água pura sobre vós, e ficareis purificados de todas as vossas imundícias, e de todos os vossos ídolos vos purificarei. Dar-vos-ei coração novo, e porei dentre vós espírito novo. Tirarei de vós o coração de pedra, e vos darei coração de carne. Aleluia. Meus irmãos, assim estava o povo de Israel. E é bem claro, irmão, que esse texto aqui nos fala da restauração de Israel. Um povo que servia ao Senhor, que estava constantemente adorando ao Senhor, mas um povo, irmãos, que tomou para si ídolos. Um povo que tomou em seus corações a vontade de fazer aquilo que desagradava a Deus.
Assim, irmãos, estava esse povo. É tanto que os irmãos vão ver que diziam, esses aí não são um povo, esses aí não são os cristãos, aquele que serve o Deus vivo. E assim, irmãos, estava a situação de Israel. Mas, aqui, irmãos, há uma promessa de transformação, de restauração, de dar um coração novo a este povo. Louvado seja o nome do Senhor. E eu olho para a minha vida, irmãos, quantos vacilos, quantos porquê, né? Isso também desagrada a Deus. Quanto será? Isso também desagrada a Deus. Quantas vezes, irmãos, deixei de estar na casa do Senhor, adorando o nome dEle, de louvando, ou mesmo de fazer a vontade do Senhor. Isso também desagrada a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. E aqui, irmãos, é uma promessa de dar um coração novo. E olhando esse texto, irmão, lembro de uma reportagem que no ano de 1967 foi feito o primeiro transplante de coração. E ali uma jovem sofreu um acidente e o doutor Christian pega o coração dessa jovem e põe no coração de um homem chamado Luiz. E ali todo mundo, irmão, admirado. E muitos diziam, isso é um começo de vida. É uma nova vida. Só que eles enganaram, irmãos. Porque há muito tempo atrás, Deus já dava novo coração para as pessoas. Há muito tempo atrás, irmãos, Deus transformou a minha vida, me deu um novo coração. Há muito tempo atrás, Deus transformou a sua e te deu um novo coração. Um coração que era teimoso, irmãos. Um coração que era cheio de raiz e amargura. Um coração que só maquiava o mal. Um coração desgostoso. Um coração triste e angustiado. Mas Deus nos deu um novo coração, irmãos. E esse coração, irmãos, que Deus nos deu, é um coração voltado a Ele. Um coração para adorar, para louvar e engrandecer o nome dEle. Deus te deu esse coração, Deus me deu esse coração. Então, irmão, não perca a oportunidade esta noite. Agradeça a Deus por esse milagre na tua vida. Agradeça a Deus por esse milagre no meio da tua família. Pois você e eu somos um milagre, irmãos. Somos um milagre. E é interessante, irmãos, que ficaram admirados com essa reportagem. E esse homem, irmãos, apenas viveu praticamente 18 anos. E o coração parou de novo. E sabemos, irmãos, que Jesus está voltando. Vai voltar para a igreja dele. Vai voltar para mim e para você. Louvado seja o nome dele. E que nesse dia, irmãos, estejamos firmes, com o coração voltado a Cristo. Um coração voltado a adorar e a exaltar o nome dele neste lugar. E assim agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Glória a Deus. Quero deixar aqui a oportunidade para a esposa do nosso irmão Luiz Cláudio trazer aqui uma saudação, fazer aquilo que sentir no seu coração. Logo após também quero ouvir uma palavra também pelo nosso irmão Jonas. Irmão Jonas, uma saudação. Sei que o senhor gosta. Saúdo os irmãos com a paz do Senhor. Primeiramente, agradeço a Deus pela oportunidade de estar aqui nessa casa, podendo adorar o nome dEle, podendo exaltar o nome daquele que é digno, né, de todo louvor e toda adoração. Eu quero agradecer a Deus, primeiramente, né, por ter me salvo, porque o grande amor do Senhor me alcançou. Porque um dia, na minha vida, diante de muita dificuldade financeira, diante de muita prova, muita tribulação mesmo, muita perda, e com a minha alma muito sofrida, naquele desespero, num domingo, eu e meu esposo passamos em frente a uma igrejinha, numa esquina, e ali cantava um louvor muito bonito. E eu não sei quais eram as palavras daquele louvor, mas eu sei que uma mulher estava no púlpito, cantando, e eu disse assim para o meu marido naquele dia. Ele ainda não era crente. Ele até ia na igreja, mas ele não tinha
ainda aceitado Jesus como Salvador. E eu falei assim, eu vou vir nessa igreja um dia. Aí ele falou assim, mas eu não venho não. Mas eu vou vir, porque naquele louvor eu senti que Deus ia fazer alguma coisa diferente. Eu senti algo diferente naquela igrejinha, naquela esquina, naquela praça, naquele redondo. Ali eu morava no Jardim Imperial, ali atrás do Acema. E aquilo me incomodou realmente a semana toda. Quando foi na outra semana, o coração ardeu demais. E eu falei, eu vou. E era o Dia das Mães. Era, se não me engano, o dia 8 de maio. E eu adentrei aquela igreja, Igreja Evangélica Assembleia de Deus do Jardim Quebec. Ali eu pude conhecer o pastor Nilson depois de um tempo, porque naquele dia exatamente, irmãos, tinha um pregador de fora, que eu não lembro quem é, porque toda a glória é para Deus, né? Todo louvor é dele, e era uma outra pessoa que pregou. E quando eu cheguei, tive a sorte de ter a mesma pessoa que cantava no púlpito, estava cantando naquele culto também, que era a Mara, a esposa do Frank Leude. E ela cantou um hino muito maravilhoso, e era Dia das Mães, e eu senti que aquele presente era de Deus para a minha vida. E naquele culto eu me rendi aos pés do Senhor totalmente, porque até então eu conhecia a igreja, eu até frequentava, mas eu não sabia o valor que tinha você ter uma experiência real com Deus. E naquele dia, naquela igreja, eu tive a minha primeira experiência com Deus, porque Deus falou comigo fortemente naquele lugar. Deus usava a boca daquele homem que eu nunca vi na minha vida, e ele falou, discorreu a minha vida toda pela boca dele. E no final do culto, no apelo, ele tinha o dom de cura. E ele foi chamando ali as pessoas que tinham problema de coração, de pulmão. Deus revelou para ele até uma irmã que tinha uma ferida na sola do pé. E ela foi lá na frente. E ele foi chamando muitas pessoas. E o meu coração estava ferido. Eu tinha para mim, irmãos, que pecados da minha mocidade, da minha adolescência, estava tudo nas minhas costas. Eu não sabia o tamanho do amor e do perdão de Deus, por não conhecer Deus como Ele realmente é. Que Ele é amor, perdão, misericórdia, graça, bênção. Tudo que é bom é atribuído ao nosso Deus. Isso está escrito na Bíblia, que todas as coisas boas são atribuídas ao Senhor nosso Deus. E Ele assim é. E Ele disse assim, existe uma pessoa aqui nesse salão que tem uma doença na alma. E ela sente e acha e pensa que os pecados dela estão todos sobre a vida dela. Mas Deus está chamando essa pessoa aqui hoje porque Deus está curando a sua alma. Deus quer curar a sua alma. E é melhor que você saia de onde você está e você venha até aqui à frente, porque Deus vai curar a sua alma. Você vai acordar amanhã como se fosse uma outra pessoa, uma nova criatura, uma nova mulher. Você não vai ter mais nada do que você sente hoje. Essa tristeza, essa angústia, os seus pecados serão perdoados. E ali, eu achava que era para mim, mas eu falei, eu não vou, porque eu vou sentir vergonha. Aí ele falou assim, eu poderia te chamar até pelo nome, aqui na frente, porque até isso eu sei que Deus pode me revelar e me dar. Mas essa pessoa ainda está no banco, você vem aqui à frente, porque o Senhor vai te curar nessa noite, vai curar a tua alma e vai perdoar todos os seus pecados. Naquela hora eu senti que aquele apelo era para mim. E eu falei assim, quer saber de uma coisa? É a primeira vez que eu vim nessa igreja mesmo, eu não conheço ninguém e qualquer coisa também já não volto mais, né? Eu peguei, levantei e fui ali na frente. E na hora que eu levantei, ele desceu do púlpito nesse culto, não sei se o pastor estava nesse culto, foi no ano de 2002. E ali ele desceu e falou assim, eu quase fui lá te buscar, eu quase te chamei pelo nome, porque era você que Deus me mostrava, que Ele queria curar a sua alma. E Ele pôs a mão na minha cabeça e orou sobre a minha cabeça e falou, os seus pecados são todos perdoados, porque onde abundou o pecado, superabundou a graça. E Deus ali fez uma obra no meu coração, estava doente, tomando remédio fortíssimo, 2 comprimidos de 500 miligramas cada, de uma vez, meu marido sabe. E quando eu cheguei em casa, eu tive a primeira experiência
Deus falar comigo diretamente. O remédio ficava em cima do micro-ondas. E olha, irmãos, você nascer dentro da igreja não significa nada. Você ser filho de crente não significa nada. Você estar sentado no banco da igreja também não significa nada. Por quê? Porque você pode ir mais fundo do que isso. Você pode conhecer a Deus, você pode ter experiências com Ele, você pode viver Deus 24 horas na sua vida. Você pode ter intimidade com Deus. Porque Deus, Ele trata cada filho como filho único. E Ele faz questão de participar das 24 horas do seu dia, da sua vida, da sua dor, da sua existência, das suas vitórias, das suas alegrias. Deus quer participar. Porque quem sou eu para estar aqui agora falando isso? E tenho testemunhas disso, porque o pastor Nilson lembra desse culto agora. E eu, ali, chegando em casa, quando eu fui colocar a mão no remédio, o Espírito Santo de Deus falou comigo pela primeira vez, falou assim, por acaso eu não te curei? Por que você vai tomar esse remédio agora? E eu catei o remédio e coloquei de lado, eu fiquei arrepiada como estou agora. E eu assustei, eu falei assim, mas se eu não tomar, eu vou ficar com muita dor. Eu fui para o pronto-socorro 2 dias atrás, eu vou ter muita dor. Mas deixei, obedeci. Jantei, arrumei as camas no nosso quarto, fui deitar. O Luiz Otávio dormia num colchãozinho no chão no nosso quarto, arrumei tudo. Estava muito frio naquele ano, choveu de abril até outubro, e muita chuva, muito frio naquele ano. Ano da Copa do Japão, 2 anos depois, marcou muito a minha vida esse ano. Foi 2 anos depois da Copa do Japão e foi marcado assim a nossa época nessa Maringá de tanta chuva e tanto frio que fez naquele ano. E quando eu fui deitar assim, já enchi de cobertor, eu fui deitar e eu falei assim, mas não está certo eu não tomar o remédio. Eu já até sei que de noite eu vou acordar com aquela dor de novo, eu vou pedir para o meu marido me levar para o pronto-socorro de novo, e o remédio está ali e eu não posso tomar. Eu já estava obedecendo, mesmo sem querer. E quando eu deitei, encostei minha cabeça no travesseiro, o Espírito Santo de Deus falou assim para mim, irmãos, pela primeira vez, porque a denominação que eu frequentava não orava, não tenho o costume de orar de joelhos. Ele disse assim para mim, levanta, dobra os teus joelhos e eu confirmarei a cura na sua vida. E eu obedeci, eu levantei, dobrei os meus joelhos na beira da cama e eu achei muito lindo quando entrei na igreja, pastor, e vi os irmãos orando de joelho. E eu peguei esse hábito para a minha vida. Eu não consigo chegar na igreja e não dobrar o joelho e orar, porque aquilo eu achava muito lindo. Até ali no Quebec havia um costume que a gente chegava entre 6 horas, 6h30, senão você não sentava, né, irmã? Então você ia para o joelho. E muitas das vezes, irmãos, a oração antecedente era até mais gostosa do que o próprio culto, que quando o culto começava às 7h30, o coração já estava ardendo mesmo, e eu queria garantir o meu lugar. Muitas das vezes chegava lá às 6h30 para garantir meu lugarzinho. E ali Deus foi fazendo a obra na minha vida, Deus foi trabalhando na minha vida de todas as formas, Deus confirmou aquela cura na minha vida, eu fui curada da sinusite totalmente, eu nunca mais tive sinusite na minha vida, eu fui totalmente curada. Recentemente eu fui operada por causa da laringite e otite e o nariz perfeito, sinusite nada. Tudo maravilha. Eu fui curada, literalmente curada, porque Deus falou comigo, mas o mais importante é você ouvir a voz dele. É você crer no que Deus está falando para você. Porque a fé, ela move o coração de Deus, ela movimenta um milagre na sua vida. E eu acreditei. E passado um tempo, pastor Nilson, eu continuei sozinha na igreja, o pastor sabe disso, com dificuldade consegui arrastar os meus 2 pequenininhos, porque chovia muito, às vezes eu ia sem eles. E quando completou 8 meses que eu estava frequentando a Assembleia de Deus, eu falei, quer saber de uma coisa? Eu vou voltar para aquela denominação lá, é fria e tudo, mas a minha família estava junto comigo, os meus filhos, todo mundo. Eu vou voltar para lá. Irmãos, seja sábio. Deus é sábio. Nós temos a mente de Cristo, nós temos que ser sábios, nós temos que trabalhar isso, porque Deus fala com a gente. O que é loucura para o mundo é sabedoria para nós, e o que é loucura para nós é sabedoria para o mundo. Deus faz essa coisa com a nossa cabeça, com a nossa inteligência, com o nosso QI, né?
E quando eu entrei naquele templo, eu já estava aprendendo muito da Bíblia, eu estava frequentando a escola dominical, eu estava crescendo, o meu crescimento com Deus estava assim, decolando. Eu comia a Bíblia, eu lia demais, eu ganhei um Novo Testamento, eu li ele 3 vezes assim, uma vez atrás da outra. E quando eu cheguei na igreja, eu com aquele pensamento, eu falei, hoje é o último culto que eu venho nessa igreja, porque eu quero ficar com a minha família, eu quero ficar com meu marido, quero ficar com os meus filhos, e isso não vai dar certo. Como é que eu posso ficar aqui sozinha, Deus falando comigo, meu coração ardendo, esses louvores tão lindos, tudo aqui acontecendo, fazendo amizade com os irmãos, e minha família não está aqui. Então eu volto, vou para onde eles estão, fico com eles. Isso era pensamento. Mas a sabedoria é que o diabo não conhece o nosso pensamento. Só Deus é onisciente, onipresente, onipotente. Só Deus conhece o nosso pensamento. O inimigo, ele trabalha em cima daquilo que a gente fala, daquilo que ele ouve. Ele não consegue entrar no nosso pensamento. E a palavra veio de encontro comigo aquela noite. Era uma palavra maravilhosa. Os louvores falavam comigo. Eu chorei o culto todo, porque eu estava me despedindo da igreja. Eu falei, é o último culto que eu venho aqui. E eu chorava muito. Eu estava sentada num cantinho assim que eu ficava lá. E tinha uma irmãzinha, aquela moreninha, baixinha, que sempre, irmã Maria, sempre guardava um lugarzinho para mim. E quando eu chegava, às vezes ela já estava sentadinha, ela me via na porta. Aquilo era um anjo do Senhor, em forma de uma serva de Deus. Porque ela falava, irmãzinha, senta aqui, irmã. Senta aqui, irmã. E eu sempre tinha meu lugarzinho garantido, porque às vezes trabalhava até 6 horas e chegava à tarde, mas estava lá. E aí tinha uma irmã bem morena, forte, não lembro o nome dela, uma mais fortinha. Ela... Essa mesmo. E aí eu naquele pensamento, vou embora, é o último dia. E eu saí chorando, limpando as lágrimas, me despedindo assim, dentro de mim, da igreja, dos irmãos, de tudo ali, né? E quando eu estava já saindo na porta, descendo a escadaria, aquela irmã fortinha me puxou pelo braço e falou, irmãzinha, não vai embora que eu tenho um negócio para falar para você. Antes de você ir embora, não vai embora. E aí eu fiquei, e os irmãos, aquela despedida, aquele bolo, aquela coisa gostosa. Eu ficava sempre sendo a última, mas aquele dia eu estava agoniada e eu queria ir embora logo. E eu falei, não, mas eu vou esperar, né? Ela tem alguma coisa para falar. Quando ela acabou a saudação, aquela conversa com a irmã, ela falou, irmã, não faças isso que tu estás pensando. Porque o teu lugar é nessa casa. A obra que o Senhor tem para a sua vida é para toda a sua família. E o seu lugar é aqui. E eu vou trazer para minha casa 1 a 1 e todos estarão servindo a Deus aqui. Eu fiquei pasma com aquilo. E eu saí assim, eu pisava em nuvens e falei, Senhor, eu não posso ir embora. Só que eu também não vou falar para o meu marido nada do que aconteceu. Eu vou guardar no meu coração. Irmãos, creia. No outro dia, o Felipe começou a participar da vigília. A Gabriela veio por livre e espontânea vontade. Meu marido veio num culto de criança, aceitou Jesus num culto infantil lá. E os 2 pequenininhos já estavam comigo quando vinham. Eu estava na igreja. Só tem motivos para adorar, né? Eu não tenho prova nenhuma, né? Então, por isso que eu estou louvando a Deus? Não. Eu peço oração dos irmãos, estou passando uma prova muito difícil na minha casa. Eu tenho uma filha que ela está assim, muito magoada, sofrida, passou por uma decepção muito grande, muito forte na vida dela. Está desanimada da igreja, está desanimada de tudo, de Deus. Mas eu quero deixar essa palavra para os irmãos nessa noite. Eu não tenho nenhum motivo para deixar de adorar a Deus. E se a minha filha fizesse a triste escolha de ir para o inferno, eu não vou compactuar com ela, porque a salvação, ela é individual. Eu vou cuidar da minha. A Bíblia fala, escape pela tua alma. Aquele que está em pé, cuide para que não caia. Em outro texto diz que a nossa salvação ela é ganhada à força. Lute pela sua salvação. Eu tenho motivos para chorar? Tenho, e tenho chorado muito. Tenho motivos para estar orando, fazendo campanha. Terminei ontem mais uma campanha de oração
às 3 horas da manhã, 7 dias, mas o Espírito Santo de Deus já me falou, vai 21, porque ainda não fez nem cócega no meu problema. Mas eu vou continuar orando, porque eu ainda não tenho motivo nenhum para deixar de adorar a Deus. Porque Ele sabe da minha vida. Ele falou para mim quando eu estava sentada. Ele falou a minha vida. Ele me tratou. Ele me curou. Ele falou onde eu deveria estar. Eu obedeci. A minha família veio. E eu tenho fé. E eu creio, porque ainda hoje no meu trabalho, uma cliente minha estava passando de carrinho, eu nem sabia que ela é crente. Ela estava passando com um carrinho de compras, eu trabalho no Catuaí, e ela estava indo no supermercado, eu trabalho lá naquela distância. Ela entrou dentro da loja e falou assim, você está trabalhando aqui? Eu falei, eu estou. Você está bem? Estou. E você também? Também. A gente se cumprimentou, ela falou assim, olha, Rose, eu passei e te vi, você viu que eu voltei? Eu preciso te falar uma coisa. E antes de eu ir embora, porque senão eu não durmo, eu não fico feliz. Deus mandou eu te falar que quando você ensina o menino o caminho em que deve andar, quando ele crescer, não se desviará dele. Confie que Deus está nessa situação. E eu falei, amém e glória a Deus. Eu tenho motivos para não estar agradecendo a Deus aqui agora. Eu estou passando por essa prova, mas a vitória já está garantida, porque hoje Deus falou para mim, pela boca de uma mulher que foi corajosa, porque às vezes Deus coloca coisas para a gente falar para um irmão que precisa tanto ouvir aquilo que é desse tamaninho, mas que é o maior problema da vida dela. Uma resposta, um sim, um não, um abraço. Mas faça, porque ela veio e Deus falou comigo, ainda hoje. E eu estou servindo a Deus hoje, porque Ele é Deus na minha vida hoje, desde aquele dia. Eu agradeço a oportunidade, em nome de Jesus. Glória a Deus, como Deus é maravilhoso, né, irmãos? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Ele merece toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Logo após o nosso irmão Jonas, eu gostaria de convidar a nossa irmã Célia para trazer aqui uma ministração da oferta e também cantando um louvor para recolher a oferta, em nome de Jesus. É um prazer e grande alegria saudar os irmãos mais uma vez com a paz do Senhor. Essa doce paz que move as nossas vidas e faz com que estejamos firmes e fortes diante de Cristo, somente buscando a Ele e estando juntamente com Ele. Quero agradecer a oportunidade que aqui me foi dada e vou ler um versículo, uns versículos no Salmo 23. É muito conhecido, mas a palavra de Deus, a cada vez que é lida, ela é nova para nossos corações. E diz assim: o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Não tem. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente a águas tranquilas. Refrigera a minha alma, guia-me pelas veredas da justiça, por amor do teu nome, do seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. Preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos. Unges a minha cabeça com óleo e o meu cálice transbordará. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida. E habitarei na casa do Senhor por longos dias. Versículo glorioso. É o que tenho procurado, irmãos, estar todos os dias na casa do Senhor, porque assim devemos agradecer a Deus com nossas vidas, com tudo que temos, mesmo que seja pouco. É o que eu estou fazendo. Eu não tenho muito, mas o que tenho, eu quero entregar ao Senhor de todo o coração. Quero servir a Ele todos os dias da minha vida. O amo e sou apaixonado por Deus. E eu estou aqui juntamente com os irmãos,
congratulando desta alegria e desse grande prazer. Por isso, eu também, como a irmã disse, tenho muitos motivos para vir aqui e dar glórias a Deus, e estar firme na presença dEle, e buscar a Tua graça todos os dias. Eu agradeço a oportunidade, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Deus abençoe a vida do nosso irmão. Logo após, o pastor já está com a direção do trabalho nessa noite. Com muita alegria, saúdo aos queridos irmãos com a paz do Senhor Jesus. Abra sua Bíblia no livro de Provérbios, capítulo 3. Nós vamos começar a leitura do versículo 3. A leitura já fala por si mesma. O testemunho que a irmã Roseli deu aqui é muito maravilhoso, né? Como sempre, Deus age nas nossas vidas e nós ficamos maravilhados. Mas também faz parte da minha vida. Nós tínhamos o culto das crianças, né? Uma vez por mês, nós tínhamos o culto das crianças, nessa congregação que ela referiu. E tínhamos o congresso infantil. E aquele congresso nós investimos muito, assim, preparo, oração. Eu lembro que eu buscava as crianças, colocava as crianças até, abria o capô do carro, né? A parte, não é o capô, o porta-mala. Abria o porta-mala do carro e colocava as crianças ali dentro também, porque não cabia dentro do carro, para ir buscar as crianças dos arredores. E eu sempre dizia, Senhor, eu sei que as crianças recebem a Ti, mas num trabalho de criança seria tão bom, Senhor, a gente ver um adulto também se convertendo. E era um congresso sobre Deixe a Luz Brilhar, né, para as crianças. E naquela oportunidade, a minha prima a Regiane, a Lúcia, que trabalhavam com as crianças, me responsabilizou de trazer a palavra. E eu com aquele propósito no meu coração. E quando ministrei a palavra do Senhor naquele congresso de crianças que estava lotado, não só de crianças, mas de adultos também, porque os irmãos apoiavam esse trabalho. Quando então eu fiz o apelo, para minha surpresa, o irmão Luiz levantou e veio receber a Jesus como Salvador. Então, é muito lindo o que Deus faz. Quando a gente pede, o Senhor ouve e Ele nos atende para Ele ser glorificado. Amém, queridos? Vamos ler então Provérbios capítulo 3, do versículo 3 a seguir nos diz assim: Não te deixem o amor e a fidelidade, ata-os ao teu pescoço e escreve-os na tábua do teu coração. Então acharás graça e bom nome aos olhos de Deus e dos homens. Confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os teus caminhos e Ele endireitará as tuas veredas. Não sejas sábios a teus próprios olhos. Teme ao Senhor e aparta-te do mal. Isto será saúde para o teu corpo e refrigério para os teus ossos. Honra o Senhor com a tua fazenda e com as primícias de toda a tua renda. Então se encherão os teus celeiros abundantemente e transbordarão de vinho os teus lagares. Filho meu, não rejeites a disciplina do Senhor, nem te enojes da sua repreensão, porque o Senhor corrige aquele a quem ama, assim como o pai ao filho a quem quer bem. Bem-aventurado o homem que encontra sabedoria e o homem que adquire conhecimento, pois ela é mais proveitosa do que a prata e dá mais lucro do que o ouro. Mais preciosa é do que os rubis. Tudo o que podes desejar não se compara a ela. Que coisa linda! É importante trabalhar. É importante nós ganharmos o nosso pão de cada dia. É importante termos o nosso salário, nossos recursos financeiros, mas se nós honrarmos ao Senhor até com eles e buscarmos esta sabedoria, que o Senhor Deus é a fonte de sabedoria, isso não tem preço. Vale mais do que o ouro, vale mais do que rubis e é mais proveitosa do que qualquer coisa. Amém, queridos? Honre ao Senhor com tudo o que você tem. Vou louvar ao Senhor Jesus com um hino, o último culto, um hino muito antigo, mas eu gostaria de louvar ao Senhor neste momento.
Sempre que estou na igreja do Senhor, começo a sentir a presença de Deus. Esqueço de tudo desta vida e fico a pensar lá no céu. Do último culto eu participarei. Em breve, muito breve, isto acontecerá. Uma última bênção pedirei. Os céus se abrirá, Jesus virá, a orquestra tocará sua última canção. O pastor também fará sua última pregação. O poeta declamará sua última poesia. Então Jesus virá. Que grande dia! Amém. Pode ser hoje este último culto. Você está preparado? Que nós possamos estar preparados pelo Espírito Santo. Deus vos abençoe. Paz do Senhor, querida igreja. Amém. Aleluia. Meus irmãos, nós queremos dar alguns avisos. Amanhã nós teremos a nossa escola bíblica dominical, como os irmãos sabem, e nós estamos solicitando os que puderem chegar às 8h30 e estar orando pela escola bíblica dominical, possam fazer isso, viu? Nós queremos começar, a partir de amanhã, uma campanha de oração por nossa escola dominical, e então, os que puderem, estejam. Amanhã também, meus queridos, nós teremos aqui uma ministração da palavra do Senhor pelo pastor Zaqueu. Ele é um pregador muito eloquente, cheio do Espírito Santo, e nós estamos fazendo algumas parcerias agora, e teremos agora em diante muitos pregadores que estarão ministrando aqui por ocasião das nossas parcerias que estamos fazendo. Algo que nós desejávamos já no nosso coração, e amanhã estará pregando então o pastor Zaqueu. Quero também pedir aos irmãos que nós estaremos divulgando mais enfaticamente uma reunião na próxima quarta-feira com todos os cooperadores, todos os obreiros, cooperadores, diáconos, enfim, todos na próxima quarta-feira, né? E nós queremos solicitar a presença de todos. Vai ser uma reunião muito importante. Eu acredito que todos que vierem nessa reunião estarão realmente conscientizando cada vez mais do que está acontecendo com a nossa congregação. Isso vai ser muito importante. Nós ainda não comentamos, mas estou por ver isso com o pastor. Queria ver se o pastor Antônio, nosso pastor presidente, ele se fizesse presente na próxima quarta-feira aqui, para com todos os obreiros, né? Pastor Antônio, nosso pastor presidente. Mas isso ainda estaremos confirmando, né? Muito bem, amados, quero abrir um parêntese aqui para dizer do que aconteceu com a irmã Roseli. No culto em que ela foi a primeira vez, foi muito curioso, porque nós cedemos nossa casa para a lua de mel do Rogério de Assis. Não sei se a Célia lembra. Era um recém-iniciado pregador, né? Era um carioca,
né? E ele depois até se tornou um pregador itinerante, já era um pregador itinerante. Não sei se a Célia lembra, estava me recordando, foi nessa ocasião em que a irmã Roseli foi, né? Era o pastor Rogério de Assis. Se você quer anotar isso, é para a tua memória, eu me recordo. A Célia também se recorda, foi em 2002 mesmo, ele foi convidado para a nossa congregação. Às vezes uma congregação ela difere muito de outra, irmãos. Nós passamos por várias congregações, né? E o Quebec foi um período em que eu assumi uma igreja anotadamente com 186 membros, e nós deixamos aquela igreja com 530 membros. Houve um crescimento extraordinário, alguma coisa assim. Eu até, por sinal, gosto muito do texto de Paulo aos Coríntios, quando ele fala de Paulo, de Apolo e dos demais ministros que estavam ministrando a igreja de Corinto. Eu gosto muito de um trecho que diz: eu plantei, Apolo regou, mas quem deu vida e crescimento foi Jesus Cristo, foi o Senhor, né? Foi uma ocasião muito profícua, né, de crescimento. Mas o que foi muito curioso e que talvez difere, eu não estou estabelecendo aqui nenhuma comparação, mas o que talvez difere da congregação da Morangueira, irmãos, é que todos os membros da igreja ali do Quebec, eles moravam naquelas imediações, né? Eles moravam muito próximo. Então, a igreja ela teve um crescimento no local, né? Quando eu assumi a congregação aqui, não sei se por razões do pastor Lázaro Antunes, ele ser da Sanepar e ele passava a cidade inteira, eu pude perceber uma coisa um pouco atípica, um pouco diferente nessa congregação. É que os membros dessa congregação moram muito distante uns dos outros. Moram muito distante. Por sinal, os que aqui moram mais perto é o irmão Manuel, né? Que mora aqui na São Domingos, ao lado. Talvez a irmã Cícera mora um pouquinho mais próximo aqui, que está ali, né? A irmã Siloé, que mora aqui, próxima também, né? E aí o Tiago também, né, que agora mudou aqui, são os irmãos mais próximos da nossa congregação. O que era curioso naquela congregação, onde pastoreamos, era que todos os irmãos moravam muito próximos. E naquela congregação, Deus me deu a graça de abrir mais 5 igrejas, que hoje estão todas elas funcionando. Foram 5 congregações que foram plantadas. O Senhor nos deu graça, e nós plantamos essas 5 congregações que estão lá, né? Todas elas vigorosamente crescendo, né? Então, foram um tempo assim em que nós vivemos e evidenciamos uma graça muito grande. Servi ao Senhor naquela igreja por 7 anos e o Senhor nos trouxe aqui. Eu estou feliz com os irmãos e glória a Deus por isso, né? Aqui nós temos a presença do Tiago e a Edmara do Sarandi, que são amigos do diácono Ivanor. Lá ao fundo, né? Isso, Tiago e Edmara, né? Bem-vindos, viu? Que Deus abençoe. É aquele casal que já esteve uma outra ocasião aqui nessa igreja, né? Não podemos anotar o nome, mas vocês também são bem-vindos, viu? Deus abençoe. Meus amados irmãos, hoje, como amanhã, eu diria assim, né? Não vou pregar amanhã e semana passada também não preguei. Eu quero hoje pedir a você a gentileza que abra a sua Bíblia na segunda carta de Paulo a Timóteo e queira ficar em pé. 2 Timóteo, capítulo 2, 2 Timóteo. Eu quero pinçar é como uma pinça mesmo, uma expressão apenas de 2 Timóteo 2, 1, onde Paulo, 2 Timóteo 2, 1, Paulo ele está aconselhando o seu filho ministerial. Timóteo foi filho ministerial de Paulo, não foi filho na fé. Ao que parece, quem ganhou Timóteo foi João, mas filho ministerial foi
Paulo. 2 Timóteo 2, ele aconselha assim: portanto, você, meu filho, fortifica-te na graça que há em Cristo Jesus. Eu quero pensar essa palavra, fortifica-te na graça. Amém? Agora, recitando apenas, não precisamos ler, né? Porque acredito que todos nós podemos falar de cor. Efésios capítulo 2, versículos 5 e 6, que acho que esse nós não podemos abrir, viu? Esse aqui é proibido abrir, né? Pela graça sois salvos por meio da fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus, não das obras, para que ninguém se glorie. Amém? Tome assento, querido. Tome assento, querida. Eu quero falar um pouco hoje, então, sobre a graça. A graça. Existe muitas coisas que nós compreendemos, não porque nós compreendemos, porque entendemos. Muitas coisas nós compreendemos porque o Espírito Santo nos faz compreender. A graça é uma dessas coisas. Talvez nenhum de nós saberíamos interpretar tanto a graça se nós não conhecêssemos o ministério do apóstolo São Paulo. Paulo foi o homem que mais falou sobre a graça de Deus. Se você puder me acompanhar com a sua Bíblia, eu até peço a gentileza, vamos olhar algumas expressões paulinas sobre a graça, como, por exemplo, do capítulo 15 de 1 Coríntios. Capítulo 15, onde fala da ressurreição, e Paulo, em um determinado momento, ele dá um testemunho. Especificamente no versículo 10, ele diz: pela graça de Deus, sou o que sou, e sua graça para comigo não foi inútil. Antes trabalhei mais do que todos os outros apóstolos. Contudo, não eu, mas a graça de Deus comigo. Há uma versão que hoje eu estou gostando muito de usar, da Bíblia que está aí oferecida hoje no mercado, que é a Bíblia A Mensagem. A Bíblia A Mensagem é do Dr. Eugene Peterson. Ela é uma Bíblia, digamos assim, traduzida de uma forma, linguagem contemporânea, né? Assim como a Bíblia Viva, como a Bíblia na tradução na linguagem de hoje. Porém, a Bíblia contemporânea, ela traz a versão desse texto dizendo assim: a mim foi concedido a graça bondosa de Deus, e a ela devo tudo que sou. Não posso permitir que sua graça seja desperdiçada. Max Lucado é um grande escritor e que eu gosto muito de ler. Sobre a graça, ele diz que a graça é a melhor ideia de Deus. Olha isso. A graça é a melhor ideia de Deus. Por que ele diz isso? Porque ele diz assim: ao invés de nos falar para mudar, a graça oferece mudança. Que interessante. A graça, ela não fala para você mudar, ela oferece mudança. E nós cantamos: que mudança em mim fez o meu bom Jesus, entrando no meu coração. Deu-me paz, deu-me vida, poder e luz, entrando no meu coração.
Bom, não teve ninguém que, como Paulo, talvez teve uma mudança tão grande, porque ele antes era o perseguidor da igreja. Ele antes era aquele que todos tinham medo, mas quando a graça do Senhor se manifestou, ela mudou o coração de Paulo. Então, eu gostaria de nessa noite colocar uma palavra à frente da palavra graça para me pregar. Eu queria falar sobre a graça transformadora. O que a graça transforma? Bom, eu sei que, falando um pouco disso, nos foge o entendimento se nós não conceituarmos graça. Qualquer um de nós, irmão Ronaldo, que estudamos na escola dominical, sabemos que a graça é o favor imerecível de Deus, de que ninguém merece o perdão, a misericórdia, o amor, a bondade do Senhor. Mas Ele veio a você e veio a mim e nos ofereceu o que nós não merecíamos. E isso se chama graça. Se você olhar o texto que nós lemos, ou melhor, que eu citei, que a graça, pela graça sois salvo, por meio da fé, e isso não vem de vós, eu até peço que você acompanhe Efésios capítulo 2. Agora sim, vamos lá, né? E como é que Paulo começa o capítulo 2 de Efésios? Dizendo assim: e ele nos vivificou, estando nós de que maneira? Mortos. Quem era você sem a graça? Morto, sem vida, sem paz. Estávamos mortos no quê? Nos nossos delitos. O que são delitos? Transgressões. Delito é quando você vê, por exemplo, o sinal vermelho e passa, você cometeu um delito perante uma lei. Transgressões. Então nós fazíamos tudo no sentido de pecar, de que não agradava. Diz que nós estávamos mortos nos nossos delitos. Não porque estávamos mortos, porque nós errávamos e não tinha nada que nos acusava. Não tem nada que acuse, diga, bebe, o camarada bebe. Por quê? Porque ele está morto no seu delito. Ele está morto no pecado. Ou seja, ele está enterrado debaixo do pecado. E o que é o morto? É um insensível, é alguém que não reage. Paulo então começa dizendo, para chegar à graça, dizendo: ele nos vivificou, estando, quer dizer, jogando ao passado, estando nós mortos, né? Nos nossos delitos e pecados. Numa versão agora na Bíblia Viva, diz assim: vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados, nos quais costumavam viver, quando seguia a presente ordem desse mundo. O que é a presente ordem do mundo? O mundo é o que dita a moda, é o que dita, faz. Não é pecado. O mundo não tem regras, não tem normas. Você tem que fazer o que você quer, fazer o que você tem vontade. Então diz que nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecado. Então, a graça, ela se manifesta para o crente, ela se manifestou para você, se manifestou para mim, e ela nos transformou. Do que ela nos transformou? Em primeiro lugar, então vamos lá. Ela nos transformou da condenação para a salvação. Nós, irmãos, estávamos condenados. E agora? Nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Isso é graça. O que é condenado? É o juiz,
quando ele diz condenado, é uma sentença. Paulo sabia de que ele estava debaixo de condenação. Ele dá testemunho aos Gálatas sobre isso. Abra comigo Gálatas capítulo 2 e versículo 20. Ele diz assim: eu fui crucificado com Cristo. Condenado nós estávamos, mas Jesus morreu em nosso lugar. E o que ele nos chama? A morrer com ele. Por quê? A sentença de condenação era pena de morte. Por quê? No dia que você comer, certamente morrerá. A Bíblia diz, que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Então todos nós. E Paulo diz assim: eu fui então condenado. Mas o que acontece? Ele vê Cristo. E ele diz aqui aos Gálatas capítulo 2, versículo 20, se você observar: assim, ele diz que como foi crucificado com Cristo, já não vivo, não sou eu mais quem vive, mas Cristo que vive em mim. Quer dizer, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo. Cristo vive em mim. E Paulo interpreta a graça dizendo assim: a vida que agora vivo, vivo pela fé do Filho de Deus que me amou e se entregou por mim. Então, note bem, a primeira coisa que a graça transforma, a nossa condenação. Cristo vem em nós, Foi isso exatamente que o irmão Eclésio leu. Darei a vós, o que o senhor leu? Um novo coração. Que novo coração é esse? É Cristo morando dentro de nós, uma nova vida. É transformação, é mudança. Se uma pessoa ainda não experimentou a graça, ele não experimentou a mudança. Não somente o irmão Eclésio leu: darei a vós um novo coração, porei em vós o meu Espírito. Isso é graça, irmão. Muda coração, põe em nós o Espírito, transforma. A graça transforma. A Bíblia diz assim: aonde abundou o pecado, superabundou o quê? A graça. É Paulo de novo. Então a graça é isso, ela é o poder transformador de mudança. De mudança. Então a graça, ela é abundante, superabundante. E como ela opera? Ela opera como a graça de Deus é Deus operando como um cirurgião cardíaco, abre o nosso peito, arranca lá de dentro o coração envenenado, o coração orgulhoso, o coração soberbo, o coração concupiscioso. E o que ele faz? Substitui, coloca um novo coração. Eu gosto muito de canção, vocês sabem disso. E quando a gente está pregando, sempre vem uma canção na mente, Se tu olhares, Senhor, para dentro de mim, nada encontrarás de bom, mas um desejo tenho de ser transformado. Preciso tanto do teu perdão. Não é isso que nós cantamos? E como é que é o coro? Dá-me um coração igual ao teu, meu mestre. Dá-me um coração igual ao teu, coração disposto a obedecer, cumprir todo o teu querer. Dá-me um coração
igual ao teu. Então, quando ele vem e muda o nosso coração, irmãos, nós somos transformados. Transformado de condenado, então, para salvo. Nessa transformação, o que acontece? Nós ficamos livres de culpa. De culpa. Né? De culpa. Nós podemos chegar diante de Deus tranquilo. Né? O escritor aos Hebreus diz assim, que nós devemos nos aproximar do Senhor com o coração sincero. Né? Com a alma limpa, com a consciência lavada de toda a culpa. Isso está lá em Hebreus 10 e 22. Estudamos aqui isso. Né? Então, nós somos transformados. Então, a primeira coisa que a graça transforma. Né? De culpado para salvo. Qual é a ilustração da graça que o senhor pode me mostrar, pastor Nilson? Além de Paulo. A mulher pecadora. Como se tivesse, mestre, aqui está uma mulher que foi pega em pleno ato de adultério. Eu imagino que essa mulher não estava tão bem vestida. Se é que ela estava vestida. Não sei. Foi pega, diz o texto em João 8, pleno ato de adultério. Né? Ela estava debaixo de condenação. E o que acontece? Como a graça se manifesta ali? Porque a lei já tinha se manifestado. A lei dizia, mata, condena. E eles disseram para Jesus assim, e tu, mestre, o que dizes? A lei veio por Moisés, a graça vem por Jesus Cristo. E o que Jesus diz? Se alguém não tem pecado, por quê? Eles estavam querendo apelar à lei, mas só que eles também estavam debaixo de condenação da lei. Se alguém não tem pecado, atire a primeira pedra. Irmão, você não vai ser salvo porque você é melhor que ninguém. Não, irmãos. Nós devemos tirar isso sempre da nossa mente. Nós só somos salvos pela graça de Deus, pelo amor de Deus, pela misericórdia de Deus. Não é, irmãos, você faz bem se você procurar, né, ser zeloso do bem, moralmente, mas não é a tua moralidade que vai deixar você no céu. Não, não. O que vai te colocar no céu é a graça do Senhor. Acho muito interessante, porque eu e a Célia ouvimos uma irmã uma vez, dizendo assim, eu só quero ir para o céu para ver uma coisa. Como é que essas pessoas aí, de cabelo cortado, vai entrar no céu? Eu pensei assim, a Célia ouviu, estava perto de mim. Eu falei, essa irmã não entendeu a graça do Senhor. Ela queria ir para o céu, só para ver se Jesus iria aceitar. Ela não entendeu a graça do Senhor. A graça do Senhor, irmão, nos livra de condenação, de toda condenação. Essa mulher, ela estava condenada. Né? Mas o que Jesus fala para ela? Quando todos foram embora, aonde estão os teus acusadores? Ninguém te condenou? Aí ela olha, ninguém. Aí o que a graça oferece? É Jesus que diz, nem eu te condeno, vá e não peques mais. Porque a severidade da graça também existe. A graça é severa. Vá e não peque mais. Então essa mulher fica livre de culpa, livre de condenação, livre do pecado. E o pecado, irmãos, ninguém fica livre dele.
se não for a graça? Lembra o que está lá em Isaías 53, que muitos de nós lemos, inclusive no dia da ceia? Quem deu crédito à nossa pregação? Começa lá Isaías 53. Mas no versículo 6 de Isaías 53, que diz assim: todos nós andávamos desgarrados, ou seja, éramos desviados, andávamos perdidos. Cada um de nós andávamos pelos nossos próprios caminhos. Mas diz assim: o Senhor fez cair sobre Jesus a iniquidade de nós todos. Isso é graça. É jogar sobre Jesus. E Jesus levou, então, todos os nossos pecados, todas as nossas culpas, né? Então, a graça do Senhor, ela substitui a condenação por salvação. Quantos de nós, irmãos, fomos surpreendidos por essa ação? Né? Eu me recordo muito bem, né, que quando me converti, um dos versículos que eu mais gostava de citar era esse: Deus prova o seu amor para conosco em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Ninguém tem maior amor do que esse. João disse: o maior amor é esse, é dar a sua vida por um amigo. Por um amigo bem chegado, talvez você até ouse morrer. Não sei se alguém aqui morreria por sua esposa, né? Não sei. Mas a Bíblia diz, né? Vós, marido, amai vossas mulheres como Cristo amou a sua igreja. Ou seja, Cristo morreu por ela, né? Ninguém tem maior amor do que esse, ou morrer por a sua esposa, ou morrer por um amigo. Mas Paulo diz: mas Deus prova o seu amor para conosco em que Cristo morreu por nós, sendo nós pecadores, inimigos. Isso é graça. Então a graça, ela transforma, ela mostra a misericórdia. Então esse é o primeiro ponto que eu destaco. A graça do Senhor, ela é transformadora porque ela muda a condenação em salvação. O que a graça mais faz? Ela transforma, irmão, sabe o quê? Mágoa. Mágoa, irmãos, é uma palavra muito forte. A Bíblia nos diz assim, ó: tome cuidado com a raiz de amargura. As ofensas. As pessoas hoje estão ofendendo muito fácil umas às outras. Ofendemos pessoas com muita facilidade. Ofendemos pessoas quando nós não cumprimentamos. Ofendemos pessoas quando nós não demonstramos feliz por ela ser pessoa que nós amamos. É muito fácil. Ofende-se pastor, ofende-se ovelha, ofende. Hoje, irmãos, nós temos que tomar muito cuidado para que a amargura não se espalhe. Paulo falou muito sobre isso. Ele disse: sejam bondosos, sejam compassivos, suporte uns aos outros, perdoem mutualmente uns aos outros. Olha o que está aí nesse Efésios capítulo 4 que nós estamos lendo. Olha o versículo 32 aí. Acompanhe. Olha como termina. Eu queria que você prestasse atenção nisso. Olha como termina o versículo 32 do capítulo 4. Qual é a última frase aí, irmã Célia? Como também. Vocês devem perdoar como Deus perdoou. Isso é graça, irmão. É perdoar as pessoas. Eu fico pensando quando Deus inventou o perdão.
Deus inventou o perdão, sabe quando, irmão? Quando o homem pecou. O perdão é a única maneira de você permanecer vivo. Nós não devíamos nunca ficar ofendido com ninguém. Com ninguém. A graça era tão superabundante que Pedro ousou perguntar para Jesus: até quantas vezes, mestre, o meu irmão vai pecar contra mim e eu vou perdoar? Até 7? O que Jesus disse? No dia, hein? Não somente 7. Quem sabe aí matemática? Quanto que é 70 vezes 7? 490. Isso é onde abundou o pecado, superabundou a graça. Parece que as pessoas não são mais filhos de Deus. Se ofende. A graça, irmão, ela substitui a mágoa por perdão. Se você foi chamado pela graça e já não tem mais nenhuma condenação, você deve caminhar na graça. Por isso Paulo diz então a Timóteo: tu, pois, filho meu, fortifica-te na graça. Não está fácil hoje não fortificar na graça, irmão. Está mais fácil a gente falar assim: eu estou caindo fora. Meus irmãos, a graça, ela nos faz entender que se o nosso inimigo nos chamar para caminhar 1 milha, vai com ele 2, suporte, continue. Sabe por que você está aqui nessa igreja nessa noite? Porque você está cheio da graça do Senhor. Você pode glorificar a Deus, aleluia. A graça, irmão, é isso. Quando eu olho, por exemplo, para minha esposa, de vez em quando eu falo, 28 anos me tolerando, é uma bênção, né? Isso é graça, irmãos. É graça. A Bíblia diz que o marido e a mulher são participantes da graça. Um do outro. É Deus. Viu, irmã Roseli, que colocou graça no seu coração para caminhar com o irmão Luiz aí, irmão Luiz da mesma forma, enfim, todos nós. A graça nos faz isso. Ela não só nos muda de condenação, de condenados para salvo, mas também nos muda de magoados para sempre, abundantes no perdão. E quando Pedro está falando nesse negócio de perdão, de graça, Jesus logo a seguir, no capítulo 13 de João, irmãos, a Bíblia diz assim: e o Senhor, tendo amado os seus, amou-os até o fim. E sabe o que ele faz com a graça? Ele pega uma bacia, isso aqui é graça maravilhosa, gente. O Mestre, o Senhor, o Rei da Glória, pegar uma bacia, encher de água, cingir-se numa toalha, e sair lavando os pés dos discípulos, um por um. Abra aí João 13, queridos. Olha o versículo 14, que interessante. Jesus diz assim: eu fiz isso para vocês entenderem. Porque se eu, sendo Senhor e Mestre, lavei os pés de vocês, vocês também devem lavar o pé uns dos outros. O que é isso, irmão Nilson? Lavar o pé um dos outros? É a gente pôr uma bacia toda vez no culto ali, chegou a fazer o lava-pé. Não. Lavar o pé, irmão, é eu andei errado com você, você vem lavar meu pé. É isso. Lavar o pé é perdoar. É para nós caminharmos juntos limpo. E todo dia limpo. Por isso, se eu erro, me ofereça perdão. Se você erra, eu posso lhe oferecer perdão. E assim, nós vamos cumprir o novo mandamento de Jesus. Qual é o novo mandamento?
Ah, pastor Nilson, mas esse mandamento já existia, amar uns aos outros. Não existia, não. Existia sim. Não, Jesus disse, novo mandamento vos dou. Por quê? Porque tem um acréscimo. Amai-vos uns aos outros assim como eu vos amei. Se ele, sendo mestre, amou os seus e amou até os fins, por que nós também não podemos continuar na mesma caminhada até o fim? Perdoando, liberando graça. Irmãos, nós precisamos entender mais a graça de Deus, irmãos. Nós precisamos entender. Terceira coisa que a graça transforma. Então ela transforma o condenado em salvo. Transforma o magoado, aquele que sempre se magoava, agora em alguém que todo dia perdoa. Tu, pois, filho meu, diz Paulo ao Timóteo, fortifica-te na graça. A graça, irmão, ela transforma confissão. Por quê? Porque você tinha segredo. Qualquer coisa você se fechava. Mas agora na graça, a gente não pode mais se fechar. Se fechar. Então ela transforma segredo em confissão. É isso. Pastor Nilson, mas onde está isso? 1 Timóteo, capítulo 1. 1 João, desculpe. 1. Né? Lá diz assim, se nós dissermos que não temos pecado, enganamos. Olha aí. O que é se nós dissermos que não tem pecado? É quando a gente fecha. Ah, eu não. Eu sou santão, olha. Eu até, ó. Aquele crente fechadão, né? Ele anda assim, ó. Ixi, dá a impressão que aquele crente ali... ele é. Ixi, meu Deus do céu. João diz assim, se nós dissermos que não temos pecado, estamos enganando a nós mesmos. E João disse assim, e a verdade de Deus não está em você. Olha o que a graça diz assim, ó. Se confessarmos os nossos pecados, a graça é isso. Ela muda segredo em confissão. Tem gente que não se abre de jeito nenhum. E a Bíblia diz assim, ó, confessai-vos os vossos pecados uns aos outros para quê? Vamos ver se você lembra isso. Confessai os vossos pecados aos outros para quê? Sareis. Por que os crentes andam doentes? Porque eles se fecham. Não tem mais ninguém para ajudar. Aí nós tornamos uma igreja que não está observando a graça do Senhor. Mas a Bíblia diz, se confessarmos, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Essa relação de confissão, irmãos, hoje, a igreja não está mais desenvolvendo. Por quê? Porque muitos crentes, ao invés de ajudar, solta bomba com a língua. Em tempos de Facebook, quase que o Facebook dos crentes chama-se Fuxibook. Aí detona. Aí vai magoando, vai ofendendo. Os crentes não estão mais desenvolvendo a graça, não estão mais se fortificando na graça. Ao contrário, eles estão se fortificando na condenação. Condenação. É muito fácil hoje condenar um crente. É muito fácil. Tira ele do grupo. Ó,
uma dedadinha ele já está fora. Os crentes hoje têm mais medo de que tire ele do grupo do que tire ele do hall dos membros. Porque o hall parece que já não tem mais tanto interesse. Ele quer estar ali, no grupo. Ofensas. Quando o crente, irmãos, ele tem confiança um no outro, ele se abre um para o outro. Hoje as pessoas não estão se abrindo mais, estão se fechando. Por quê? Porque não estamos mais vivendo a graça. Mas eu quero crer que nessa noite, o Espírito do Senhor está falando com cada um de nós aqui, está dizendo: tu, pois, meu filho, fortifica-te na graça, ajude um ao outro, ajude a igreja, ajude o teu pastor, ajude as irmãs, ajude os irmãos, caminhe, ajude, perdoe, fortaleça-te na graça do Senhor. Só a graça do Senhor, irmãos, pode transformar uma igreja. Aleluia. Só a graça do Senhor. Meus irmãos, olha, tem aquela história, sabe? Tinha 3 amigos, e os 3, um começou a contar um para o outro. Falou: tem um grande problema, meu amigo. Qual é o problema? Rapaz, eu não suporto olhar uma mulher bonita. Olha, irmão, você me ajuda, porque eu sou tentado. Aí o outro diz assim: eu também tenho um problema. Eu não suporto ver uma cachaçinha, dá uma vontade, e de vez em quando eu tomo. Aí o terceiro falou assim: irmão, eu tenho um grande problema. Eu não suporto ouvir alguém falar alguma coisa que eu tenho vontade de contar para o mundo inteiro. Aí aquele já era o que precisava mais ser trabalhado. E a graça do Senhor é assim. Nós, irmãos, quando erramos, nós precisamos um do outro, para que sejamos sarados. A graça, então, ela transforma segredos em confissões, e confissões em manifestação de perdão. Assim como nós confessamos ao Senhor, também poderíamos confessar uns aos outros, para que pudéssemos ser sarados, ajudados, orientados e abençoados. O que a graça mais transforma? Ela não só apenas transforma o condenado em salvo. Ela não apenas transforma os segredos do coração em confissão. Ela não apenas transforma mágoa em perdão. O que é maravilhoso na graça, irmãos, é que a graça ela transforma a dor. E se tem alguém que sabia o que era a dor, era Paulo. Ele tinha um espinho na carne. Você já pensou um espinho assim, bem na tua carne? Eu penso nesses lugares assim, como a coxa, que é assim, um espinho. Como que doía. E Paulo, irmãos, tinha um espinho na carne. Alguém já tentou interpretar esse espinho na carne? Mas a Bíblia diz que ele orou por 3 vezes pedindo que tirasse esse espinho. E qual foi a resposta? A minha graça te basta. Quando você lê isso em 2 Coríntios capítulo 12, é lá que está esse texto. 2 Coríntios capítulo 12, versículo 9. Eu gosto muito dessa expressão: o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Isso é graça. É você saber que você tem uma falha. Você tem alguma coisa que está ali, te incomoda. E parece que aquele nunca sai, aquilo te humilha. Conta-se a história de um homem que sempre levava os jarros de água, um à direita, outro à esquerda, para a casa
onde ele servia os donos da casa. Mas um jarro era trincado e o outro não. E todas as vezes que ele chegava na casa, só tinha um pouquinho de água naquele jarro. Aí um dia, isso é ilustrativo, o jarro começou a dizer assim: olha, eu não presto para nada. Eu sou rachado. Você todo dia leva com o jarro da sua direita, mas eu estou aqui. Aí um dia o dono daquele jarro, que sempre servia a casa, dizia assim: você deve olhar diferente. Olhe para o lado onde eu sempre te levo. Você está rachado. Ele começou a olhar. Do lado onde ele sempre levava estava cheio de flores. E o lado do outro, onde ele levava o vaso perfeito, não tinha flor nenhuma. O meu poder se aperfeiçoa na tua fraqueza. Às vezes esse espinho tem levado você a orar, pedir misericórdia. É isso que é graça. Às vezes a graça, ela transforma então a tua dor. Às vezes é uma doença, se ela não tivesse, você não oraria. Às vezes é um problema. É a graça do Senhor que pega o problema e transforma. O Senhor é poderoso. E nessa noite Ele está dizendo para nós: tu, pois, filho meu, fortifica-te na graça. Eu chego ao final porque o relógio lhe pede para eu parar. Uma das coisas que a graça mais transforma, irmão, sabe o que é? A avareza. Aquele crente que antes era avarento, ele vira generoso. Não dava um centavo para ninguém. Agora, quando ele se converte, ele tem vontade de dizimar, Isso é graça. E Paulo falava muito isso. Quando ele fala da graça, ele está falando de alguém que sempre ofertava, especialmente ali em Coríntios capítulo 9, versículo 8. Que ele diz assim, olha, e nós lemos isso muito na oferta, que Deus é poderoso para fazer-lhe acrescentar toda a graça. Saiba que quando você oferta, quando você dizima, não é uma mendigância, não está dando para a igreja como se a igreja fosse mendigo disso. Isso é graça, é você saber que Deus mudou teu coração. Então agora você pode ofertar, você pode adorar, porque a graça se manifestou e você se fortalece na graça do Senhor. Ah, meus irmãos, quantas pessoas não entendem isso? Que a graça transforma. Que a graça modifica, ela muda o coração, ela muda o pensamento, ela muda a vida. A lei nunca mudou ninguém. Antes, ao contrário, a lei, ela mostrou-se que o pecado é terrível e condenou a lei, mas a graça, ela muda. Tu, pois, filho meu, fortifica-te na graça, diz Paulo a Timóteo. Vamos ficar de pé. Eu gosto tanto desse versículo, que um dia eu aprendi uma canção assim. Tu, pois, filho meu, fortifica-te na graça. Olha, as primeiras ocasiões que eu comecei a ler a Bíblia, eu comecei a cantar essas canções, mas quando eu ouvia, inclusive, irmãos, se você quiser uma tradução interessante, digita aí, Amazing Grace, ou a maravilhosa graça, traduzidos, né? É uma das canções, se você colocar lá no Wikipedia, ele vai te oferecer como essa canção nasceu. Eu não tenho tempo aqui para ilustrar ela, seria interessante você estudar sobre essa canção, sobre os escravos e quando eles cantavam. É a canção mais cantada nas igrejas nos Estados Unidos. E aqui nós cantamos ela em versões diferentes, né?
E cantamos em coral, e cantamos numa versão já com outro ritmo, né? Graça, graça, a mim basta a graça de Deus, Jesus. Graça, graça, a graça eu achei em Jesus. Aí vai se cantando, né? Maravilhosa graça. E aí eu comecei a pensar, meu Deus, quando eu me converti, o que é graça? Eu hoje entendo, irmãos, que o meu ministério, a minha vida, o meu existir, o hoje, o agora, o caminhar, o estar aí, não está fácil, mas eu só digo uma coisa, quando alguém me pergunta, como é que você está? Eu só respondo isso, sustentado pela graça do Senhor. A mim basta a graça. Eu quero que você se fortaleça na graça, meu irmão. Eu quero que você se fortaleça. Tem hora que parece que você quer enfraquecer, mas fortaleça. Caminhe um pouco mais, ore um pouco mais, dedique um pouco mais ao Senhor. E que quando nós levantarmos aqui as mãos dizendo que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, você sinta-se abençoado por essa graça. Você sinta-se fortalecido. E amanhã vai ser um novo dia. Você vai enfrentar as dificuldades. Mas a graça do Senhor sempre vai te levar à condição de alguém que é se fortalecido na graça do Senhor. Se você recebe essa palavra, diga graças a Deus. Amém? Como a igreja recebeu a palavra, então eu oro por vocês, levantando a minha mão. Senhor Jesus, nós te agradecemos por sua graça. Quando olhaste para nós, pecadores, desviados, iníquos, enterrados no pecado e na lama, o Senhor nos alcançou não porque merecíamos. E se somos salvos, Senhor, é por causa que Jesus fez por nós. E podemos dizer, se Deus é por nós, quem será contra nós? Podemos dizer que nenhuma condenação mais há para nós, Senhor, porque vivemos a Tua graça. Se vamos entrar um dia no céu, é por causa da sua misericórdia, sua graça. E como lemos, pela graça sois salvo por meio da fé. A graça fortalecedora, a graça animadora, a graça que nos enche, Senhor, é a sua bondade, é o seu amor, é olhar para nós com um olhar gracioso, apesar dos nossos erros. Perdoe, Senhor, sempre as nossas falhas e que nós possamos sempre ter o coração aberto. Nunca deixe que meu coração se feche, Senhor. E que eu sinta mágoa, sinta ofensa, sinta ressentimentos, mas que eu possa sempre viver a Tua graça. Eu oro pelos meus irmãos para que todos também tenham o mesmo e que eles vivam essa graça do Senhor e que eles operem na graça do Senhor. Que a Tua mão, Senhor, continue estendida sobre a Tua igreja e assim ousamos dizer, se Deus é por nós, quem será contra nós? Agindo Deus, quem impedirá? Ninguém. Aleluia. Porque a vitória é nossa pelo sangue de Jesus. Que a bênção do Senhor esteja sobre nós, Senhor. Então eu levanto as minhas mãos e pelo Teu Espírito e pelo Teu amor e pela Tua misericórdia eu ministro sobre os Teus filhos dizendo que a graça do Senhor Jesus Cristo, o grande amor de Deus nosso Pai e a comunhão e as consolações do Espírito Santo sejam abundantemente derramadas sobre cada um de nós. E juntos dizemos amém. Abrace teu irmão e diga assim, seja gracioso comigo sempre, viu? Aleluia. Sempre perdoando, sempre amando, sempre vivendo.